Hoje, mergulhamos em um tema crucial para o setor têxtil, a sucessão familiar. Este setor, repleto de empresas centenárias e familiares, enfrenta o desafio de equilibrar tradição com inovação e se preparar para passar aí o bastão para as novas gerações. A sucessão familiar é um processo que afeta não só a continuidade dos negócios, mas também o legado e a cultura que as empresas construíram ao longo de décadas. A relevância desse tópico é tão ampliada quando a gente entende que isso envolve também, muitas vezes, a economia de uma região, de uma cidade, ainda mais se ela for pequena e que vive em função, às vezes, de empregos que são gerados nesta empresa. Então, sucessão familiar envolve não só as pessoas que estão dentro dos portões, mas muitas vezes fora dos portões. Quais as dores, quais os dissabores e alegrias desse encontro de gerações que estão dentro das mesmas empresas, mas que muitas vezes têm diferentes olhares. O Fio de Prosa vai abordar o tema da sucessão familiar hoje. Estamos felizes em receber para essa conversa 2 convidados jovens que estão aí na dinâmica desses processos, um entrando, outro já há algum tempo, e estão tentando aí entender e se envolver com os negócios da família. Primeiramente, queria apresentar um deles, que é o coordenador do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, o Roger Apolinário, que vem trazendo aí uma perspectiva rica e diversificada, principalmente quando você já tem contato com tantos que estão passando por este processo. E também trouxemos nossa convidada querida Giovana Saltorelli, que está trabalhando numa empresa que inclusive é associada do Sinditêxtil, há uns 2 anos. Já fez isso, Giovana? Isso, que eu tô na empresa há 2 quase anos, 3. Então é pouco tempo, né? Isso. Mas que já mostrou que está bem envolvida aí com o futuro dos negócios da família. Muito bem, o Fio de Prosa é um podcast promovido pelo Sinditêxtil São Paulo para toda a cadeia têxtil, não só para os empresários, mas também para os fornecedores, para os simpatizantes do setor, os acadêmicos, os pesquisadores, para os alunos, para todo mundo que quer entender um pouco mais sobre os assuntos que norteiam o dia a dia do nosso setor e muitas vezes, como o assunto de hoje, de todos os setores industriais. Vamos começar fazendo primeiro a nossa autodescrição para incluir as pessoas que não podem ver, já que a gente está no YouTube e também o nosso videocast passa no Spotify. Meu nome é Lígia, sou gerente de comunicação do Sinditêxtil. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo mediano mais para longo, um pouco mais loiro aí, e hoje eu tô de óculos com uma camisa aí verde, trabalhada nos tons verdes aí. Júlio, que hoje está com a gente. Pessoal, bom, Júlio, estou como presidente do Sinditêxtil, né? Sempre costumo fazer essa observação, né? Que eu não sou, estou, né? 60 a mais, né? Branco, cabelo grisalho, também indo para os brancos, né? Mais jovem também de espírito aqui. Eu sou a Giovana, eu sou uma pessoa branca, um pouco mais morena, tenho 27 anos e agora estou usando uma camisa jeans com uma blusa marrom. Muito bem, Roger? Eu sou o Roger, eu estou como diretor titular do Comitê de Jovens Empreendedores na Fiesp. Sou um homem branco, cabelos curtos, um grisalho escondido. Bem. E esse sou eu. Trabalho, né, na construção, na parte de construção de galpões industriais e tenho algumas empresas de serviços também. Muito bem, bem-vindos. A gente baixou agora, né, a taxa média de idade somana. Uma vez a gente teve uns convidados aqui da nossa faixa, daí pra cima, e a gente falou assim, bom, hoje estamos aqui numa mesa 200 mais. Muito bem. Hoje a gente conseguiu baixar, né? Hoje a média tá mais baixa. Muito bem, prazer receber vocês. Vamos começar do começo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da empresa aí que vocês trabalham ou das empresas que vocês tocam, para o pessoal meio que situar vocês. João, onde é que você tá? O que é que você tá fazendo? E, enfim, conta pra gente. Eu trabalho hoje na empresa familiar, empresa do meu pai, chama Saltorelli.
Ela começou como uma tecelagem de tecidos planos, depois a gente começou com tinturaria e hoje o foco é em jeans, né, no tecido denim. E faz quase 2 anos que eu tô trabalhando lá agora com meu pai. Tô um pouco na área administrativa, já passei por algumas áreas. Fiquei um pouco no comercial, agora tô na parte administrativa. Ainda tô aprendendo um pouco. Trabalhei durante alguns anos no Sinditêxtil. Eu pensei que ele ia pular essa parte, eu já ia cobrar. Não, eu trabalhei durante alguns anos no Sinditêxtil, foi minha casa. Foi onde eu aprendi muita coisa, que me deu uma bagagem para eu entrar ali na Saltorelli já sabendo de muita coisa. E além de tudo, ter aprendido Entrei no Sinditêxtil como estagiária. Legal. Não sabia de nada, não sabia como trabalhar. Não sabe nada de nada, sabe nem como mandar e-mail, né? Exatamente. E aí minha casa foi o Sinditêxtil, aprendi muito lá. E aí foi bom que eu já consegui ter um suporte aí pra entrar na Saltorelli. Aprendi bastante sobre o setor. Como eu trabalhava na área de relacionamento, consegui ter vários relacionamentos com os próprios empresários ali. Hoje eu conheço bastante das empresas. De todos os assuntos que são importantes, porque na casa hoje lá no Sinditêxtil é tudo... Você sempre se prepara antes para falar isso pros empresários. E foi muito bom para mim. E hoje estou na Saltorelli, começando aí um processo de sucessão, mas ainda está bem no início. Meu pai é super ativo ainda na empresa. Nossa, ele é novo, né? Bem novo e vai ter bastante tempo para aprender ainda. Tudo que tem que fazer lá. Exatamente. Tem mais irmãos seus lá na empresa? Tenho uma irmã que trabalha lá, entrou antes de mim, mas ela é formada em moda, eu sou formada em administração. Ela já fica bem mais voltada aí na área de desenvolvimento, na área de produtos. Dupla. Isso. É bom que separa também, cada um manda no seu. Legal. E aí ela fica mais nessa parte aí de desenvolvimento de produtos, ela gosta também bastante disso. E é só nós duas. Beleza. E hoje é só meu pai também que construiu a empresa, então ele não tem nenhum sócio. Então... Bom, mas pelo menos daqui a um tempo ele já tá visualizando que vai poder tirar umas férias mais longas, vai poder ir pescar, né? Não, hoje ele já consegue mais, assim. Ótimo, olha. Que bom. Muito bom. Fazer só um parêntese aqui. A Giovana é muito querida na casa, né? No Sinditêxtil, a Habite e tal. Eu gosto de todo mundo de lá, assim, eles me acolheram demais. E hoje, agora, eu continuo frequentando a casa, mas de um outro jeito, né? A sua casa. Bacana. E você, Roger, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Claro. Bom, eu trabalho com meu pai também, né, na empresa de uma construtora de galpões industriais e gestão dos galpões. Quanto tempo você já tá lá com ele? Na empresa, há mais de 5 anos. Já deve ter aí uns 7 anos, mais ou menos, que eu tô na empresa. Eu e minha irmã também tá dentro da empresa. Acho que no quesito de sucessão, acho que no nosso caso foi sendo um pouco automático, né? Acontecendo algumas coisas. Ele falou assim, vai lá e resolve isso, vai lá e resolve isso, vai lá e resolve isso. Vai, liga para fulano, fala com... Aí a gente acabou assumindo mais, né? Tendo uma participação mais ativa dentro da empresa para poder... tocar, né? Hoje ele participa ainda da empresa, é o sócio majoritário da empresa, né? E participa em todas as negociações, mas ele deixa a parte mais operacional de algumas negociações comigo. Então você já está bem na linha de frente, assim. Sim, um pouco bem na linha de frente. Legal, tempo recorde, né? Meu pai, apesar de ele parecer ser mais jovem do que eu, que ele se cuida muito mais, faz personal 3 vezes por semana. Pessoa madura sabe o que é mais prioridade. Ele tá com 80 anos, mas ninguém fala que ele tem 80 anos. O pessoal fala que ele deve ter uns 69, ele tá super bem. Essa geração prateada, gente, sinto muito, Eles se cuidam mais do que a gente. Vai ficar muito tempo. Que bacana. E você também tem aí um negócio próprio, né, que você estava falando? Tenho algumas coisas com alguns amigos, eu tenho aí, algumas empresas de serviço, né? Eu tenho uma contabilidade, uma empresa de BPO financeiro para ajudar na organização. E foi assim que eu comecei a fazer as coisas para o meu pai, né, na empresa dele. Eu comecei a organizar o financeiro dele. Foi quase como um fornecedor, né? Isso, exatamente. Foi dessa forma, né? E além disso, né, participo lá na Fiesp. Sim. Do Comitê de Jovens Empreendedores, Isso. né? Que esse é um trabalho voluntário que a gente tem e que a gente faz com muito amor realmente, que nosso objetivo é transformar a identidade empresarial do Brasil e transformar ajudando com que as pessoas possam
entender melhor sobre a indústria. Sim. Né? Tem muita gente que, a gente estava conversando um pouco antes de começar, que o jovem, quando ele está na universidade, ele às vezes não pensa em, vamos montar uma indústria. Isso não passa pela cabeça dele, né? Mas passa, vamos para Faria Lima, vamos investir dinheiro, vamos fazer isso. Eles pensam em outras coisas. Sim. Né? Então, um dos nossos papéis, tá? Um pouco do nosso papel é mostrar para eles que a indústria não é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, a gente tem diversas frentes lá, né? Voltadas para capacitação, para treinamento, para inspiração. Então, a gente procura levar grandes industriais para falar os nossos diretores, para mostrar a trajetória, inspirar um pouco essas pessoas. A gente tem exemplos dentro do grupo de pessoas que montaram indústrias depois, que escutaram uma palestra. A gente tem exemplos de empreendedor que tinha uma unidade, por exemplo, de uma quiropraxia, e escutou uma palestra na Fiesp sobre você franquear o seu negócio, e hoje ele tem 14, 15 lojas franqueadas, mudou a vida dele por conta de uma palestra, de uma inspiração que ele escutou dentro da Fiesp. Uma visão diferente da dele, né, que às vezes estava precisando. É muito interessante, a gente vai explorar mais até essa questão aí do comitê, né, Júlio? Mas Sim. a gente recentemente estava com o Senai aqui, e a gente estava falando da dificuldade de mão de obra. E lá pelas tantas, não sei se foi o Gustavo ou se foi o Arthur, falou que as pessoas, os jovens não estão pensando em ir para a indústria. Tudo bem que a gente está falando de mão de obra, mas parece que a indústria, seja para quem quer empreender ou para quem quer trabalhar, não está na moda. Né? Acho que tem uma imagem de um trabalho duro, um pouco difícil. Hoje em dia eu vejo, a minha geração mesmo busca trabalhar com tecnologia, parte financeira. Acho que é cada vez mais um desafio para os jovens entrarem na indústria. Mas eu acho que tem as partes boas, né? Acho que tem acho que muito mais. Eu acho que os jovens hoje em dia também buscam mais mudança, né? Assim, eles cada vez mais querem trocar de emprego mais rápido. Sim. E não querer ficar preso, né? Eu vejo muito assim, o sonho, né, deles, né, até eles entenderem que isso não é para todo mundo, é uma exceção, eu vou pegar meu notebook e quero trabalhar da Tailândia. Virar um nômade. Uma indústria meio difícil você fazer isso, né? Muito difícil. Não é impossível, porque eu tenho amigos que eles controlam a produção pelo celular. Sim. Mas você não pode desaparecer da empresa e não dar as caras lá a cada 6 meses, né? Indústria é meio diferente, né? Eu falo por mim, assim, na fábrica ninguém trabalha hoje de longe, assim, todo mundo trabalha ali É interessante ver um tecelão em home office, né? Tem coisas que realmente chão de fábrica não tem como. Não tem como. E aí, o jovem não quer, né? Não. O jovem... Esse papel que vocês estão fazendo, e pegando o gancho do Roger sobre o comitê, é fundamental para que tenha essa atratividade do setor industrial. Porque tem também muita inovação, né? Tem em algumas áreas flexibilidade, tem essa flexibilidade também internamente na empresa, né? De percorrer cargos, né? Você mesmo está fazendo um job rotation. Então, mas acho que falta também essa comunicação com esse público, né? Comunicação do setor industrial com o público, e eu acho que esse é o papel liderado aí pelo Roger no comitê, e na prática, né, por vocês, pelo Giovana, dentro da própria indústria da familiar, fazer esse papel mesmo de ser atrativo, né? Porque, assim, é difícil você não gostar de uma coisa que você não conhece, né? Então, acho que tem esse papel também de comunicação mais efetiva com esse público pelo setor industrial. E eu acho que vocês lutam, inclusive, com uma imagem muito complexa da indústria, que é você abrir o jornal e todo dia você vê a dificuldade que é ser industrial, a dificuldade que é ser empresário, a dificuldade que é empreender, por que os tributos, por que a taxa, por que a reforma tributária, por que a questão trabalhista e os encargos. Eu acho que isso tudo assusta, não é? Com certeza assusta quem está na universidade, principalmente, e começa a ver esse tipo de notícia. A primeira coisa que ele pensa, eu não vou para a indústria. Não vou ser empresário, não vou empreender. Eu vou para outro ramo, alguma outra atividade. Ou no máximo vou ficar no simples, né? Para poder, porque realmente assusta muito. A gente procura aproximar, a gente tem um grupo de trabalho voltado só para universidades. Então a gente procura aproximar o universitário da indústria. Então, a gente faz alguns eventos que legal. Junto com empresas juniores. E a gente tem um prêmio, inclusive, que a gente faz
para premiar projetos de empresas juniores das universidades que eles fazem para a indústria. Então, o melhor projeto é avaliado pela Fiesp e a gente tem uma premiação todo ano para incentivar também um pouco disso. Então, a gente tem algumas palestras voltadas só para universidades, para poder mostrar para eles a indústria, o que a indústria faz. Tem muita gente que também não entende o papel da indústria com o governo para poder ajudar a redução de impostos, a não ter um aumento. Às vezes está saindo alguma lei e aí a indústria vai lá e briga e consegue reduzir esse imposto. Isso daí a gente acompanha. Sim, através das associações, através das federações. Então, a mídia acho que informa apenas só quanto imposto paga, olha como é difícil, mas também não mostra o lado bom disso, né? Porque tem muita coisa boa dentro da indústria. E que você transforma vidas, com né? certeza. Acho que ainda tem muita oportunidade, tem tecnologia, acho que cada vez mais empresas estão investindo em automoção, acho que parte de sustentabilidade, e são temas que os jovens hoje se interessam muito, e acho que tem uma oportunidade aí para eles entrarem na indústria, né? Acho que mais nesse lado, assim. Acho que é o que mais eles entram, porque quando o jovem fica sabendo que a indústria se preocupa realmente com sustentabilidade, aí eles falam assim, porque às vezes o jovem tem a visão daquela indústria saindo aquela fumaça poluindo o ar. Poluindo, mas ela às vezes não sabe que aquela fumaça não está poluindo. É uma fumaça tratada para poder sair. Sim. Que o diga Cubatão, né? Exatamente. Então, tipo, o jovem não vê esse lado. Né? Então, quando ele entende que existe essa preocupação bastante na indústria, ele fala assim, é verdade. Então muitos dos jovens que às vezes se aproximam do nosso grupo acabam conhecendo melhor a indústria, todas as indústrias, depois que entram no grupo também. Né? Porque dentro do nosso grupo a gente tem bastante industrial, mas a gente também tem prestadores de serviços, que acabam tendo uma visão diferente. Isto, a gente estava até se encaminhando por um outro lado da nossa conversa, mas que tem tudo a ver também, porque são duas coisas, né? Uma coisa é você entrar numa indústria, numa empresa que já está estabelecida, consolidada e às vezes já está lá por décadas. Outra coisa é você empreender, você criar a sua própria empresa e etc. São dois caminhos. Hoje a gente está muito focado na questão da sucessão familiar, mas uma coisa não elimina a outra, né? Tá aqui você que está na empresa familiar e que está tocando seus negócios na paralela, né? Acho que essas coisas conversam muito bem. Mas eu queria explorar um pouquinho, antes da gente começar a entrar nessas questões todas, como que foi a experiência pessoal de vocês nessa história familiar. Eu venho de uma família que não tem empresários, nada, então eu fiquei muito livre para que faculdade eu queria fazer, o que eu queria voar, para onde que eu iria. Eu queria saber da experiência de vocês, se vocês desde pequenos já sabiam que tinha um caminho ou isso veio depois? Qual foi a experiência de vocês, tipo... Não, meu pai sempre me deixou livre e eu que resolvi. Como é que foi a experiência pessoal de vocês? Bom, em casa sempre tive uma influência do meu pai, assim, eu acho que tem uma pressão desde criança. Acho que tanto dele quanto das pessoas. As pessoas, quando eu era criança, ainda já olhavam pra mim, vai ser a sucessora do seu pai, da empresa. Já crescia com isso. Eu cresci com isso, assim, não tenho como irmão falar também, que não. Minha irmã duas. também, as duas. A gente não tem que falar que não. Quando eu fui decidir fazer faculdade, eu tinha em mente, assim, eu queria isso, mas eu falei, eu quero fazer faculdade de administração, que também me dá a possibilidade de ir para qualquer outro lugar, se eu quiser também, se eu não tiver a fim de ir para a empresa. E aí na faculdade, eu acho que cada vez mais eu comecei a gostar mais, me interessar um pouco mais. Acho que o segmento também da empresa, por ser texto, eu sempre gostei de moda também, então acho que facilitou um pouco eu querer ir para a empresa. E acho que ver toda a dedicação do meu pai construiu aquilo, assim, com muita dificuldade também, assim. Acho que tem a motivação também de você trabalhar de um negócio para sua família. E aí, quando eu decidi, eu trabalhei no Sinditexto, cada vez mais eu fiquei querendo trabalhar na empresa. E aí foi um pouco natural, assim. Mas eu falo que teve uma pressãozinha, assim, desde criança, com certeza. Assim. Hoje eu gosto, mas eu tenho uma pressão de sempre. Não me deixou tão livre assim, não. E você, Roger, como é que foi? Da minha família, não. Meu avô, por parte de mãe, ele sempre teve algumas concessionárias, então era do setor automobilístico.
O meu pai teve metalúrgica por muitos anos também, mas eles nunca senti pressão nenhuma com relação a isso, né? Mas eu sempre tinha na cabeça que eu não queria isso, pelo menos esses 2 segmentos não faziam parte do que eu imaginava fazer. Tanto que eu fui cursar Direito, me formei, e aí eu fui morar fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei uma confecção. Foi quando eu entrei na Fiesp. Montei uma confecção com um amigo no ABC. Tivemos essa confecção acho que por uns 5, 6 anos. Depois a sociedade terminou e a empresa também, né? E aí eu já estava na Fiesp, já participava lá da Fiesp, e eu acredito que daí a Fiesp, por conta dos eventos, das atividades empreendedoras que tem lá, acabou me abrindo a mente para realmente virar um empreendedor. Eu já tenho um empreendedor na família, que é meu tio, que para mim é um dos maiores empreendedores que o Brasil tem, e eu, vendo ele empreender, investir em empresas, acabei indo para o mesmo caminho, obviamente bem pequenininho, mas acabei fazendo dessa forma. E aí acabei entrando, depois de montar uma empresa de serviço, acabei entrando daí na sociedade com meu pai. E ele ficou meio triste por isso, né? Muito bem. Não, é interessante isso, porque algumas empresas acabam tendo que chegar a terceirizar e profissionalizar o corpo diretivo, né? Claro. Porque os filhos não têm aptidão para aquilo. Um quer ser cineasta, o outro, sei lá, quer ser guia turístico na Tailândia. E então realmente fica difícil. Mas tem saída para isso também, né? A gente já viu alguns cursos de sucessão que explica que não é o fim do mundo, dá para profissionalizar, e os filhos só participam ali do conselho, também é um caminho, né? É interessante essa... Sim. Hoje em dia tem muita oportunidade de negócio, como você mesmo disse, para a pessoa trabalhar de qualquer lugar do planeta. Né? Então isso também tira um pouco, às vezes, o foco do filho de um industrial de seguir o caminho. Então às vezes fala assim, não, eu quero ser designer gráfico e vou trabalhar de onde eu quiser. E é possível. Sim. Tenho amigos que fazem isso e não moram no Brasil e vivem disso. Né? Então, mas existe esse ponto, né? Mas e a indústria da sua família? Quem vai suceder? Porque às vezes tem um filho, 2 filhos, a gente só tem um filho. Se esse filho não quer participar, não quer continuar, como é que o pai lida com isso, né? Como é que pode fazer isso? Ou se ele quer participar, quero suceder minha família, como é que eu vou fazer? Como é que vai ter? Porque existem muitos conflitos, né, entre o pai e o filho. Né? Isso acontece, isso existiu com meu pai e comigo, e aí é bem tranquilo. São visões diferentes, né? Exatamente. Então isso eu chego a pensar que em algumas relações o pai, até por estar mais tempo, já querer aposentar, acabe flexionando mais. Que bom, né? Não, ideia boa. Mas pior é aquele que não quer largar o osso também, tem né? vários exemplos, né? A gente conhece vários exemplos que são muito atuantes, né? Eu acho que é importante, às vezes, o largar o osso, que ele não largue de uma vez, né? Porque a gente sabe que quando o nosso pai constrói um negócio, é difícil largar o osso, mas ele quer que você suceda ele quer que você passe a tocar o negócio, mas ele também não quer largar outro. E existe solução para isso. Existem diversas metodologias e que a gente trabalha no grupo, no comitê, para que tanto o pai como o filho entendam que eles podem trabalhar juntos, fazendo essa sucessão acontecer, para que se no dia que realmente for, que ele fala, não vou mais trabalhar, não tenha uma confusão, não tenha conflitos de interesse entre os irmãos, não tenha um problema, porque a sucessão foi feita, né? E foi feita de uma forma bem feita. Sim, e não gera instabilidade com os colaboradores também, né? Que eles devem ficar, né? Tem uma questão social. O interessante também nossas conversas aqui do podcast, que a gente vai elaborando junto, né? Com vocês, não tem nada muito preparado, assim, num roteiro, né? E aí, pensando junto aqui, tem um lado muito interessante, né? Da sucessão familiar, de continuarem, no caso, vocês são exemplos, de continuarem o processo, né, industrial da sua família, né? Que, na verdade, vocês estão trazendo um olhar diferente para uma empresa, né, que tem um DNA já construído pela família, mas vocês vão agregando uma nova forma, uma nova cultura, né, e mantendo a empresa viva, né. É muito interessante isso, né, a longevidade da empresa, né. A gente tem exemplos de empresas que desapareceram, né, mas que foram ícones
né, que eram familiares, os Uhum. próprios, a empresa era o nome também da Matarazzo. família, Nossa. exatamente. A gente tem, e é muito interessante esse processo de continuidade, né, da jurídica, né, pelas físicas, né, e agregando também a nova cultura, que é isso que a gente estava falando de atratividade também. Assim, é muito... Sim, eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, Giovana, eu imagino que você e sua irmã já tem assim, nossa, a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem que colocar tal coisa. Já Você não vieram você não com convencer meu sangue pai. novo, não Ah, vieram? não, com certeza. A gente pensa de forma diferente. Acho que tem muito esse conflito até de geração mesmo, de como a gente cresceu. Lá na fábrica, assim, eu sinto muito... Meu pai tem uma forma de liderar, assim, até... De ver como ele que construiu aquilo, ele sabe meio que tudo de cabeça, assim. Aí eu falo pra ele que eu não quero trabalhar assim. Eu trabalho muito mais com, por exemplo, dados, assim, sabe? Que ele não trabalha lá na fábrica, assim. Ele sabe, ele consegue ter Os dados estão na cabeça na cabeça dele. dele, exatamente. E eu não, assim, eu gosto já de trabalhar com planilha, dados, informações, um pouco diferente dele, assim. E ele também... Dashboard, BI. E ele é no papel. As pessoas lá na fábrica vão apresentar alguma coisa pra ele, é tudo impresso, assim. Pra mim, eu já acho, tipo, um absurdo, assim. Eu falo, não quero que me passem no papel, gente, me passem no e-mail. Acho que até a forma de comunicar também. Meu pai vai querer falar com alguém, ele vai chamar a pessoa na sala dele. Eu já sou a pessoa que vai mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, eu já sou mais nessa parte mais tecnológica, assim. Então, eu sinto bastante diferença, assim. E é isso, os funcionários mesmo, eles já estão acostumados de uma forma, que é a forma do meu pai. E aí, hoje eu tento, assim, ir moldando, assim, não precisa ser assim, eu não quero dar uma mudada. Mas, lógico, é tudo um processo, assim. Agora até explicar a dificuldade que eu tive de chamar seu pai para participar de uma live online. Assim... Ai, Deus. Não, e eu imagino que também vocês, a geração de vocês, tem algumas exigências e formações que a nossa geração não teve tanto, que é, por exemplo, a questão da economia circular, a questão da sustentabilidade, a questão do marketing digital, né? Eu acho que isso necessariamente é uma coisa que já veio no DNA de vocês, não é? E aí, trazer isso para dentro, às vezes, de uma empresa que ainda tem o dono, que Gosta de papel. que gosta de papel. Precisa mudar a cultura, né? Não é que ele está errado. No caso do pai dela, ele montou a empresa do zero. Então ele tem certeza que todos os dados que ele tem na cabeça estão corretos. E não estão errados. Tá certo. Eles estão certos. Mas é a forma, é o formato que ele faz diferente. E a gente, obviamente, o mundo está evoluindo e a gente já tem aí a inteligência artificial que está fazendo boa parte do serviço. E às vezes é difícil realmente de uma pessoa entender que a inteligência artificial vai substituir alguma coisa que ele está fazendo e que ele faz muito bem. Sim. Mas é inacreditável, você falou no negócio da inteligência artificial também, enfim. Tem uma frase que é melhor inteligência natural, né? E não Sim, é verdade. Mas, claro, para usar bem a inteligência artificial, mas é assustador, assim, no sentido positivo isso. Na cabeça dele, ele falou, nenhuma máquina vai entender melhor do meu negócio do que eu. É isso que passa pela cabeça. E é difícil entender que não é que a máquina vai substituir, ela vai ajudar. Vai ajudar, porque ela vai melhores. ver padrões dos dados que já vocês conseguem coletar. Em cima daquele padrão, realmente ela consegue analisar melhor. Isso não tem como. Mas eu imagino que são nessas questões que vocês têm o desafio de trazer o frescor para a empresa. E o teu pai está esperando isso de você, na verdade. Com certeza. Recentemente a gente participou de uma feira pensando em marketing mesmo, que é uma coisa que eu nunca pensava. Ele não tem muito esse foco na empresa. É uma coisa muito que eu e minha irmã a gente traz. Minha irmã mexe muito hoje com o Instagram da fábrica. Então, uma coisa que se não fosse a gente, ele não faria. E ele falou, quando a gente foi na feira, ele falou, não, isso aqui é vocês que vão tocar, é vocês que vão fazer, é vocês que querem. E aí é isso, acho que a gente pegando a parte de sustentabilidade também. Hoje eu tenho que trabalhar muito isso na fábrica, que é uma coisa que às vezes ele não enxerga tanta importância. Acho que é isso, acho que a gente vai conseguindo colocar aí nosso jeitinho ali. Novo. É interessante, né? Quando eu visitei a fábrica de vocês lá,
Sim, vocês têm uma estrutura muito grande, investimento muito grande na questão de tratamento dos efluentes, assim, é uma coisa assim de orgulho mesmo, né, de primeira linha. Então, já tem isso pronto para vocês. Já a questão tem, também sim. é comunicar, claro, manter, melhorar, tal, sempre, né? Mas isso já está na cultura dele. Ele trouxe isso de alguma forma, né? E, assim, a ideia é que vocês, né, trabalhem isso. Trabalhem isso, com certeza. Dentro de novos conceitos e tal, né? Sim. E tem um dado importante quando a gente fala da cultura que já existe e de legado. Você, Roger, você consegue enxergar qual é o legado que você acha, gente, nisso aqui a gente não pode mexer, isso aqui a gente tem que manter, porque é da nossa cultura, isso a gente não pode perder. A mesma pergunta para a Giovana. Você consegue identificar isso? Algumas coisas sim. Eu acho o meu pai é uma pessoa muito conservadora e muito sensata. Eu já sou uma pessoa um pouco mais ansiosa, um pouco diferente, né? Então, Essa geração. Eu acho que a gente tem que... o que eu tento, às vezes, se eu preciso tomar alguma decisão, acho que a melhor coisa a se fazer é pensar por uns 2 dias. Coisa que isso não passava pela minha cabeça nunca. Papum, imediato, né? E às vezes cometi o erro, justamente por ser imediatista dessa forma, né? E a gente acaba aprendendo. Isso é uma coisa que ele sempre foi, vamos pensar, vamos decidir, definir com mais calma, vamos ser conservador em alguma ação que a gente vai fazer, a gente tem que pensar. Às vezes a gente acaba fazendo conta, no meu caso, e a gente acaba não pensando muito no setor, na parte econômica que está acontecendo no nosso país, falando, não, acho que a gente tem que fazer isso. Mas você está pensando no que a gente está passando hoje, economicamente? Será que faz sentido isso? Então, essa ponderação, às vezes, isso ele acaba aprendendo bastante com ele, de ser um pouco mais... não devagar, né, mas um pouco não tão acelerado na hora de tomar uma decisão. Eu trabalho já há 20 e tantos anos com uma pessoa que sempre fala assim, vamos decantar. E fica, ele vai dormir com aquilo e você nunca sabe quando vai vir a resposta. Um dia vem. Fazendo uma defesa aqui da nossa geração aí prateada que você falou, eu acho que essa experiência tem que ser aproveitada, né? Tem que ser melhor realizada, né? A gente fala de sucessão, mas também pensando naquelas pessoas, né? Hoje se fala de mais 50, enfim, que tem que... você não pode excluir, né, do processo, né? Seja, aproveitar, né, o que eles já passaram, a experiência que eles têm e trazer para a realidade, né? Mas eles tiveram um caminho a percorrer. Então, acho que isso é importante. Ju, e na questão da indústria em si, tem alguma coisa que você fala, isso aqui é a nossa marca, é o nosso legado, isso aqui a gente tem que fortalecer. Você já conseguiu mapear isso? Acho que meu pai sempre teve uma cabeça de inovação, no sentido, principalmente das máquinas, assim. Sempre teve tiares novos, última geração. Acho que isso sempre foi o legado dele, assim. Acho ele que gosta da tecnologia, assim, eu acho que nesse caso, de máquina. É mais nisso. E acho que também é um pouco conservador, principalmente financeiramente. Sempre manteve caixa ali da empresa bom, assim. Eu acho que trago muito isso comigo dele. Acho que principalmente isso, assim. Mas ele também foca bastante na inovação, assim. Ele sempre teve uma cabeça muito ambiciosa também. Muito bem. Vocês acreditam que teve, assim, alguma coisa... Você já falou, né, que assistiu uma palestra que te levou a empreender e também existem alguma coisa que fizeram vocês... foi fundamental, teve um papel importante para vocês, uma experiência, a Giovana falou assim de texto, mas hoje vocês sentem necessidade de mais habilidades e se vocês pudessem fazer, se vocês não tivessem que trabalhar tanto, mas tivessem também, que cursos vocês fariam que vocês acham que está precisando? Acho que a gente nunca pode parar de aprender coisas novas, até porque o mundo está evoluindo e o que a gente faz hoje vai ser um pouco diferente amanhã. Então, realmente, acho que é sempre importante fazer cursos de liderança, formações executivas. Acho que isso é importante. A gente está procurando dentro de cada área, de cada setor. Acho que é importante procurar saber o que tem de novo, o que tem de novidade sobre o que você faz do seu trabalho para que você possa estar sempre atualizado. Hoje, se você tivesse que escolher um curso, que curso você escolheria hoje? Olha, se eu pudesse hoje, eu faria tal curso.
Olha, hoje eu até penso, uma coisa, eu comentei que eu tenho uma contabilidade, tenho uma empresa de biofinanceiro, mas eu não sou contador. Aham. E passa pela minha cabeça fazer uma faculdade de contabilidade, ciências contábeis. Isso passa pela minha cabeça. Até para poder entrar mais a fundo dentro dessa empresa que eu sou sócio. Né? E é algo que você gosta, ou é algo que eu você gosto. precisa? Não, eu gosto, Gosta, mas eu né? acho que precisa. Aham. Né? Eu gosto dessa parte dos números, eu gosto dessa parte dos cálculos, Ele não é de humanas, estatísticas, né? Não. eu gosto disso. Então, eu acho que é necessário, talvez até para eu me aprofundar mais dentro da minha sociedade, junto com os meus sócios, que são da área, eu acho que isso é importante, né, para mim, nesse caso. Ainda bem que você gosta de números, eu tenho pavor. Gente, eu fico chorando quando tem que fazer imposto de renda. Mas enfim, e você, Gi? Quando eu entrei na Sartorelli, eu fui buscar um curso técnico, então eu fui fazer um curso no Senai mesmo, para saber um pouco mais da parte de produção, que eu achei importante. Hoje eu faria um curso de liderança, assim, com certeza, porque eu tô ainda em processo de construção da minha liderança ali na fábrica, ainda não sei como é exatamente o meu jeito. Acho que é um processo pra gente conquistar isso, então acho que um curso de liderança pra mim ia ser muito bom, muito importante. E acho que um curso de gestão de projetos, eu acho, pra mim, cada vez mais hoje eu sinto uma necessidade, porque eu toco com vários projetos, assim, às vezes ali na fábrica, e acho que um curso de gestão de projetos seria bem importante. Bacana, você tocou num ponto que eu acho que também é um desafio para vocês, que é o seguinte: vocês sentiram, quando vocês chegaram, e eu não sei se isso é uma coisa eterna, que os funcionários sempre vão estar testando vocês, tipo, vamos ver se esse filho do dono aí entende. Ele tá aqui porque ele entende ou ele tá aqui só porque ele é o filho do dono? Vocês sentem que houve um olhar assim? Ainda sentem? Como é que vocês passaram por isso? Eu senti, acho que foi um grande desafio pra mim, quando eu entrei lá. Eu acho que o olhar das pessoas, elas sempre vão te olhar como a filha do dono, independente da função que você esteja ali dentro. Acho que algumas questões, principalmente, você às vezes tem que pisar um pouco em ovos ali pra você perguntar alguma coisa, porque às vezes a pessoa sempre acha que você pode pegar a função dela. Principalmente em reunião, assim, às vezes eu dou a minha opinião e eu queria que a minha opinião às vezes fosse só uma opinião. E às vezes as pessoas olham muito mais como a opinião da filha do dono, sabe? Tem um peso Tem quase um peso decisório. maior, mas acho que é um desafio que todo mundo que estiver nessa situação vai passar. Acho que é você também mostrar sua competência ali. E assim, como eu entrei, aí você vê que muita gente tá ali há muito tempo e sabe muito mais que você. Mas eu acho que é mostrar que você tá querendo aprender. Eu acho que é mostrar que você tá tentando, assim. Pelo menos isso já... E se você compartilha esse emocional com a família dá um suporte nessa sua jornada, na jornada de vocês duas, né? Acho que com certeza. É importante porque a família quer a mesma coisa que você, quer que se dê certo, quer que os funcionários te olhem de uma forma melhor, assim, mas eu acho que o tempo vai... É mais um desafio para você. Você sentiu isso também, Roger? No meu caso, não, porque quando existiam as empresas do meu avô e a metalúrgica do meu pai, eu não tinha tanto interesse nessas atividades, né? Então, como eu segui um outro caminho e montei uma confecção, depois fechei a confecção, aí montei uma empresa de serviço e fui para outro caminho. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, foi mais automático, então acabei não passando por isso. Eu lembro quando era menor, eu trabalhava, ia passar o dia com meu pai na metalúrgica dele e tudo, mas ninguém me via talvez como uma ameaça, até porque eles sabiam que eu não tinha interesse de estar lá nesse momento. Então, tipo, no meu caso não, mas eu acho que isso é uma coisa muito real na vida do jovem que vai trabalhar com a família e tá lá para realmente passar por uma sucessão. Acho que isso é muito real e a gente tem isso dentro do nosso grupo, esse tipo de ações que acontecem na vida dos empresários. Voltando então um pouquinho, né, para o comitê, eu me lembro que antigamente a gente falava comitê dos jovens empresários, agora é empreendedores, porque vocês realmente abriram um pouco mais, né, para isso. Que tipo de construções para uma liderança vocês vêm ajudando? Hoje, quantos fazem parte?
Fala um pouquinho mais, até porque todos eles devem ter dores em comum, Sim. né? E o que vocês têm fornecido em termos de construção para liderança? Claro, acho que faz todo sentido, inclusive, a Giovana participar do nosso grupo. Tem um grupo também de empreendedores que fica mais no interior de São Paulo, então muito provavelmente deve ter um núcleo perto da sua fábrica. Óbvio, também tem sentido participar da Fiesp, do CJE. Nós temos hoje membros do grupo em torno de 104 pessoas. Opa, bastante. A gente tem na Fiesp 2 pessoas contratadas que nos ajudam, que fazem parte do time, são funcionários da Fiesp, e eu tenho 5 diretores adjuntos que me ajudam na execução, criação e elaboração das atividades. A gente tem, o nosso objetivo na verdade é fortalecer o empreendedorismo, então a gente tem atividades de inspiração, de capacitação, de treinamentos mesmo. Vocês fazem também missão, que nem o Cinti faz, de levar numa empresa? Fazemos missões, com certeza a gente costuma visitar algumas empresas, algumas indústrias. Quando tem uma viagem, por exemplo, teve há 2 anos atrás, em 2023, se não me engano, teve uma viagem para a China. Sim. Que a Fiesp e o Ciesp realizaram. Foi muito boa. E o que eu fiz como CJE? Se o pessoal vai para a China, acho que faz sentido a gente fazer um stopover em Dubai. Então, nosso grupo organizou um stopover em Dubai para fazer diversas visitas em indústrias, empresas, em setor do governo também, para ver como é que faz para montar uma empresa. Conversamos com a Dubai Chamber lá em Dubai, com o próprio embaixador dos Emirados Árabes aqui no Brasil, nos ajudou a construir uma agenda lá para conversar com o pessoal da associação comercial de lá. Então a gente construiu uma agenda e nós fomos com 14 indústrias para fazer esse stopover, e depois eles seguiram para a China. Isso daí, então a gente acaba fazendo. E missões também aqui no Brasil, também para alguns outros estados, para poder também conhecer. Acho que essa troca de experiência entre os estados é muito importante. Né? E a gente criou um grupo na CNI voltado para isso, que chama Novos Líderes Industriais. E a gente tem lá, inclusive, um projeto de sucessão. Mas as outras federações, você tem conhecimento? Elas também têm? Vocês conversam? Das 27 federações que nós temos no Brasil, 10 participam desse grupo na CNI, desse grupo dos jovens líderes. E nós estamos lá justamente para poder conhecer o que a federação do estado dele está fazendo, dos outros estados estão fazendo, dentro do nosso setor, né, dentro dos setores que existem dentro de cada federação, e também para poder ajudar na sucessão. Então, tem o projeto de sucessão desse grupo de Brasília, né, desse grupo jovem com todas as federações, para poder ajudar, e acho que para chegar mais fácil nas empresas, nas indústrias brasileiras e falar sobre esse assunto de sucessão, porque tem gente que o pai às vezes fala assim, quando o filho fala, começa a ir lá trabalhar e tal, às vezes a pessoa entende que a sucessão, assim, você está querendo me aposentar? Não, é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com isso. Tem muito conteúdo emocional, trabalhar junto, né? Tem muito conteúdo emocional. E o papel desse curso, ele é justamente mostrar que não é assim, que a sucessão, ela é um trabalho longo, demorado, mas que ela é suave, ela não é com conflitos. Sim. Um conflito sempre vai existir, porque a cabeça do jovem é um pouco diferente da do pai, mas existe uma forma de mediar isso e fazer de uma forma muito tranquila. Eu acho que o Pedrinho não sentiu isso não, né, quando você foi. Não, eu acho que é importante até a gente aproveitar. Eu acho que eu pego esse tempo que ele tá ali ainda na empresa, super ativo, para aproveitar, aprender com ele mesmo, sabe? Muito mais do que eu pegar o lugar dele, é de eu conseguir compartilhar e da gente conseguir fazer isso juntos. Bacana. Porque uma hora, talvez, ele não esteja lá. E aí eu vou ter que tomar essas decisões totalmente sozinha. Então, por isso que hoje eu tento realmente aproveitar ele. E é interessante, né? Além do processo mesmo de treinamento e tá, de fato, exercendo essa atividade na empresa, né? Esses encontros, esses fóruns que no seu caso aí, né?
você coordena, né, Roger, traz também a oportunidade de você trocar experiências, né? Porque isso que vocês estão falando, nós estamos discutindo aqui, muitos passam por isso também, ou já passaram até por isso. Então, é algo comum, né? Que essa troca de experiências é super válida. Né? A experiência muito de um pode importante. ajudar. De um para o outro. Então, acho que é um tempo que é interessante que as pessoas invistam, né? Para participar desses grupos, fóruns, entidades, né? E o networking é muito bom exatamente, feito lá. é isso aí. Para você escutar, por exemplo, o que ela está passando na empresa dela e de repente usar na sua. Isso pode funcionar comigo também. Vou conversar com meu pai sobre isso. Isso acontece bastante. Sim. Né? São diversas. Nós temos eventos focados só em networking. Que a gente vai, às vezes, marca de ir numa exposição e depois um jantar com o grupo. Que legal. Para conversar, para ter essa interação. Então, isso é uma das atividades que a gente tem. A gente tem algumas atividades de liderança. A gente tem um projeto que chama Lideranças em Rede. Que é um evento fechado só para quem é diretor do CJE. Então, a gente leva uma pessoa, líder, dona de uma empresa ou CEO de uma empresa, para conversar com os nossos diretores e contar um pouco da experiência. E como é um lugar fechado, não é gravado, nem nada, é para fazer pergunta mesmo, para poder entender qual é a dificuldade, o que pode ajudar para que ela saia dessa reunião de repente e no dia seguinte aplique na empresa dela o que ela escutou lá na Fiesp e no Ciesp, lá na casa. Nesse grupo aí grande que você tem de mais de 100 pessoas, você tem desde empresas pequenas, empresas grandes, pessoas de todas as idades. Fala um pouco dessa amostra. Tem de várias ideias. A gente tem empreendedor lá com 19 anos de idade, que está começando, que ainda está na faculdade. A gente tem empreendedor de 50 anos de idade, que não é... É um jovem também de espírito, pode ir. Porque começou a empreender há 2 anos. Faz 2 anos que montou a empresa. Então ele é um jovem empreendedor. Porque um jovem interessante. Exatamente. Que legal esse conceito. Muito legal. Então, eu vou entrar, porque eu estou empreendendo. Vai ser muito bem-vinda. Pode vir mesmo. E a gente ajuda. A gente tem um projeto de formação executiva, que é voltado mais para quem já está trabalhando na indústria e quer se aprimorar. Então a gente leva pessoas que possam falar sobre liderança. A gente teve lá o Estevam Sartorelli falando, o Dan Yoshi também falando com a gente, o Ernesto Haberkorn da TOTS conversando com a gente. A gente teve no último mês a Rachel Maia conversando um pouco com a gente. Ela teve nosso congresso também. Então é importante passar a visão dessas pessoas que já têm sucesso na empresa deles, na carreira que eles fizeram, né? Passaram por indústrias, para poder servir de inspiração para quem está querendo empreender ou já empreende em alguma coisa, poder aplicar na empresa na hora. Muito legal. A Sartorelli fica lá em Americana, né? Eu imagino que lá você também conheça as outras empresas. Bastante. Nascida e criada em Americana. Então, imagino que você conhece os amiguinhos que também estão na mesma situação que a minha. Mas isso é muito bom. A gente acaba conseguindo trocar muito, assim. Falo que eu tenho, acho que, 4 amigos dos meus melhores amigos que estão na mesma situação que a minha, assim. Que também estão em empresas têxteis também. É mesmo? A Alexia, você deve ter contado. A Alexia também trabalhou lá no Sinditexto. Sim, verdade. Qual que é o nome mesmo da empresa? É Inovative. Inovative, Isso, Tramário, Dordival. Mas isso é bom para vocês poderem trocar informações e um ajudar o outro nesse processo que é muito delicado. Muito. Acho que para mim foi muito importante, assim. A gente troca demais. Principalmente com a Alex, minha amiga de vida. Eu tenho amigos muito próximos que estão nessa mesma situação, então acho que é muito importante. Acho que o Cindy e a Bit também tem esse papel da gente, principalmente de eventos, de ter essa parte de networking, que é muito importante. Acho que aí na Fiesp ainda é mais legal, porque você consegue também ter um acesso a outros segmentos também, né? Transsetorial, né? Que é bem bacana. Precisamos fazer uma reunião dessa lá no Sinditexto, né? Pois é, né? Dos jovens empreendedores, né? Podemos. Você já tinha comentado comigo numa das reuniões. A gente vamos marcar sim. Legal, muito bom. Eu acho que posso estar errada, eu acho que quando você tem o pai e os filhos, acaba sendo uma transição, tende a ser um pouco mais tranquila, porque você tem, assim, uma linha reta. Mas quando você tem primos, tios, todos trabalhando na mesma empresa e com vários sucessores, acho que é bem mais complexo, né? Vocês têm conhecimento de sucessão que está nessa linha? Né?
No meu caso, a gente não tem esse problema, mas sim, eu acabo escutando bastante. Normalmente, até as empresas têxteis, esses meus amigos, normalmente estão na 3ª geração, né? Pois é. Os avós que criaram a empresa, diferente de mim, que eu tô na 2ª geração. Mas acaba tendo muitos conflitos, porque aí agora não é mais só um irmão, né? Igual eu e minha irmã. É primo, aí cada um tem que ter sua área, né? Cada um... E vocês ainda não estão casadas, né? Então não tem tem os cunhado, agregados. não tem os agregados. Mas meu pai fala que agregado não entra muito, não. Agregado não. Você conhece lá o pessoal? A gente conhece, sim, e é muito importante quando acontece isso, realmente, como ela comentou, cada um tem o seu papel. Porque se o seu primo faz um pouco do que você faz, vai ter conflito. Né? Então é importante realmente ter essa divisão, essa separação do que cada um está fazendo. E a gente tem casos de empresas que contratam uma consultoria especializada em sucessão para poder entender qual que vai ser o melhor caminho a ser seguido. Porque às vezes pode ser resolvido cada um tendo o seu cargo, a sua atividade, colocado isso num documento e vamos seguir dessa forma. Mas pode ser que os conflitos não parem. E aí é preciso que essa consultoria especializada fale, acho que vai ser necessário colocar um diretor geral aqui, para poder ser o mediador de toda essa confusão, né? E tentar ajustar. Isso acontece, sim, bastante. Ou já profissionaliza e terceiriza, a família fica só no conselho. Isso acontece bastante. É bem mais complexo. Aí eu acho que envolve até psicólogo às vezes, né? Porque coisas antigas. Conflito de ego também ali, eu acho que... Eu acho que sim. O ego atrapalha bastante. Aí não é sucessão familiar, é dissolução familiar. Tomar cuidado, que aí a festa de Natal também vai pelo, né? Acontece bastante, viu? Até de empresas têxteis, que eu sei que de irmãos que trabalham na empresa e que não se falam, assim. Nossa. São momentos que colocam muita coisa à prova, né? Não só a parte profissional, mas a questão econômica de cada um. E aí começa a trazer... O meu pai gostava mais de você do que de mim, né? Por isso que é importante, às vezes, questão o financeira, dono da né? empresa ter em mente que talvez seja necessário contratar uma empresa especializada nisso, para evitar realmente esse tipo de problema. Putz, a família não se fala mais, mas tem solução. Toda a sucessão toda tem solução. Mas precisa, a indústria, os donos da indústria, eles precisam ter essa consciência, que às vezes é difícil também, falar assim, vou contratar uma pessoa de fora para vir parece mexer aqui. Parece um atestado de incompetência familiar. Isso é difícil, porque a família tem que entender que é importante e que isso não é nenhum demérito, não tem nenhum problema. Isso daí, na verdade, vai ser bom para a empresa contratar uma consultoria especializada para poder ajudar a crescer, inclusive pode ajudar a melhorar. E é interessante também para... A gente está falando muito de capacitação, treinamento, liderança, mas é interessante também que tem uma conscientização e um planejamento com a pessoa que vai ser sucedida, né? Sim. Porque tem que combinar com ele o jogo também, né? Então ele também tem que estar nesse processo, né? Não adianta só você se capacitar, crescer, se bate no teto ali e fala, não é assim, né? Então tem que envolver todo mundo, né? Porque tem sucessores que são mais capacitados do que outros, né? Às vezes por falta só tem um filho e ele não está capacitado para poder assumir. O que eu faço? Será qual é o curso que eu vou pedir para ele fazer? Às vezes o próprio pessoa que vai suceder também não sabe. Existe esse problema também em alguns casos. E aí é a importância do dono da empresa buscar essa informação, né? E a Federação da Indústria tem isso para oferecer para todas as indústrias. Aí, tá vendo, Giovana? Você que já pega o curso disso, curso daquilo, eles vão dar uns 15 cursos para você fazer. Um catálogo. A federação, o próprio Senai também, tem diversos cursos que você pode realmente procurar e ajudar. Nós estamos discutindo também lá no CIND, né? Nós tivemos a apresentação de cursos de jovens líderes, com dinâmicas, usando IA, né? Que a gente teve um parceiro nosso. Sim, a gente está aí fechando essa parceria boa. Muito boa. Que você consegue treinar líderes com inteligência artificial. É muito legal, a gente fez lá um teste. Já deu uma conversa boa. Foi muito legal, porque eu tenho uma visão de como uma coisa deve ser resolvida, o Júlio tinha outra, um terceiro tinha outra, e a inteligência artificial vai mostrando, né?
como que essa questão do pouquinho estilo de de liderança se as encaminha? as respostas, né? Não era bem isso que eu esperava, né? Aí você vai trabalhando. E o resultado foi interessante? A gente fez só. A gente fez um interessantíssimo. teste, a gente não chegou até é muito mais profundo, a gente tinha ali uma meia hora para brincar, só pra gente conhecer a ferramenta, mas o que é legal é que, assim, é uma assinatura em que você pode ir se treinando nas situações mais difíceis, que a IA vai colocando para você, e aí você chega até o final. É muito interessante para quem não tem o tempo de repente, ir fazer um curso e tal. Brevemente estaremos divulgando, né, Júlio? Eu já quero, já. Logo, Pronto, né? já fechei uma. Já temos mais uma mídia aqui. Muito bem, gente. Eu queria saber, para a gente aí se encaminhando para o final, vocês já passaram nesse período alguma dificuldade, algum desafio que realmente você questionou? Será que eu estou no lugar certo? Já, eu acho que no dia a dia, assim, às vezes é muito problema, assim, principalmente na indústria, você precisa saber um pouco de tudo, né? É problema de produção, é problema de gestão de pessoa, é problema de sustentabilidade. Então, aí às vezes eu vejo, assim, meu pai muito estressado, eu cresci um pouco com isso, ele trazia um pouco os problemas para casa. Acho que é um pouco esse desafio de como eu vou lidar com isso, assim, como vai ser mais pensa pra nisso, frente, como assim. que você vai conseguir separar, vai ter essa calma de não estressar tanto. Com certeza, com certeza. Eu falo isso, que eu converso isso muito com minhas amigas também. Aí todo mundo vê os pais muito estressados, a gente fala, gente, será que a gente vai ficar assim? E em casa vocês conseguem jantar sem falar de trabalho? Não. A gente não consegue separar tanto assim, não. A gente conversa, como hoje a gente mora ainda, eu, meu pai e minha irmã, na mesma casa. Então acaba acontecendo da gente conversar, às vezes num almoço de domingo, às vezes acaba falando, sim. A gente ainda não conseguiu separar tanto. Fazer uma viagem para descansar também. Sem se for todo mundo junto. Não adianta, você está levando a empresa junto, né? Com certeza. Moro com a minha esposa, mas ela até trabalha numa das minhas empresas, mas eu procuro separar pra gente não conversar. Óbvio que é impossível não falar em casa sobre as empresas, sobre os negócios. Mas chega em alguns momentos quando você se frustra em alguma coisa, quando passa por alguma dificuldade muito grande, você acaba se perguntando, putz, será que eu estou no lugar certo? Isso passa pela cabeça da gente. Mas acho que isso é normal. Acho que não tem quem não tenha passado. É saudável, porque acho que você passando por isso, você vai acabar talvez pensando, decantando um pouco, como você falou, e pensando um pouco diferente. Acho que passou alguns dias, não, faz sentido, vamos para esse caminho, porque isso eu acho que faz parte do negócio. Nenhum negócio vai estar 100% perfeito todos os dias. Vão ter dias ruins, que a gente vai precisar pensar um pouco diferente, né, fora da caixa para poder resolver as situações. Mas dentro de casa a gente procura não falar sobre negócio. É difícil, mas às vezes a gente fala, ó, não vamos falar sobre o negócio agora. Acho que ele Não falou, é é bem importante. Acho que é um dia que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E no dia seguinte você fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem, é dia a Mas dia. é um processo de elaboração, né? Sinal que você está pensando, né? Não é automático, né? Você não fica apertando o botão, né? Acho que faz parte do processo de crescimento, né? Também. Gente, caraca, muita coisa para se falar sobre Muito isso. bom, Eu né? achei E é muito que bom quando a gente traz amigos de novo, né? Que acho que é a mesa do bate-papo, né? bastante. A gente tá realmente aí buscando trazer para as empresas têxteis, que são muitas, acho que a grande parte é familiar, né? E a gente fez uma pesquisa que a minoria tá trabalhando sucessão, né? Algumas não querem nem tratar do assunto agora. E a gente vai trazer aí, em breve, com o IEL. E agora podemos conversar, né, Roger? Trazer aí para as empresas oportunidade de fazer cursos. Aqui no Sinditexto também, a gente trazendo essas ferramentas de inteligência, já pensando nessas lideranças. Vamos chamar o pessoal, né? Vamos, claro. Vamos chamar o pessoal aí do Comitê de Jovens Empresários, CJE, né? CJE, isso. CJE para falar. Quem sabe sensibiliza, né? Talvez uma reunião conjunta, né? Não, eu acho que é importante trazer novos integrantes, né? Que sejam de cadeias diferentes, de produção diferentes. Acho que tudo a diversidade, ela é rica
nessa troca de experiências, Sim. né? Então, Para falar para os associados e também para os filhos dos seus associados. Então. Pode fazer a própria reunião lá mesmo, fazer uma reunião do comitê, Pode. lá no Sim de Texto Habite, enfim, para oxigenar também as reuniões de vocês. Com certeza, acho que pode Os ser uma jovens boa estão um ideia. pouco distantes, né, das entidades, assim. Acho Então, que a gente precisa trazer isso também, cada Sim. vez mais. Bem lembrado. Acho que é importante. A gente tentou no passado, sei lá, muito antes da pandemia, logo depois de Cristo, a gente tentou montar um comitê de jovens. Chegaram, acho que a gente fez algumas reuniões, mas é aquilo que o Roger falou, né? Que tem pessoas dedicadas, né? Porque você tem que estar estimulando, tem que estar fazendo encontros mais profissionais, com mais conteúdo, mas também momentos de proximidade, porque é isso que cria realmente alguma interação maior, né? Então, não tinha que ter mais alguém ali dedicado. Eu tiro o chapéu, porque faz tempo que esse comitê existe e já conheci outros que tocaram, agora tá você, e realmente Fiesp faz bem isso daí, né, Júlio? Faz, né? E eu tive a oportunidade de ter essa conexão com o Roger justamente por participar da Fiesp. Sim. Então, eu recomendo para todos, né, que participem de entidades, de grupos, de troca de opiniões, informações. Isso é muito saudável, né? Enriquece, né? Como esse grupo aqui, né? certeza. A gente sempre sai melhor do que Trocando. chegou aqui. Importante para você poder transformar a sua indústria e para ajudar a transformar o nosso Esse Brasil. é um papel, exatamente. Eu acho que Acho que esse isso é papel de importante. multiplicação é importantíssimo mesmo. Se a gente pensar só na nossa indústria, não vai acontecer nada, mas se a gente compartilhar com o resto do Brasil, a gente pode fazer uma diferença. Pois é. Muito bom, isso aí. Quando o empresário, mesmo pequeno, para assim meia hora do seu tempo para pensar em questões assim, né, de futuro, da sustentabilidade, porque o dia a dia do pequeno empresário é aquela loucura, né, que ele está ali se matando para vender, resolver tudo, ele atua em todas as pontas, mas ele precisa em determinado momento parar e pensar no futuro, né? E isso é importante. Gente, muito obrigada. Obrigada por vocês virem, compartilharem com a gente experiências pessoais de vocês. Muito bom. Como que a gente faz? Eu posso colocar aqui o contato para quem quiser, quem que pode participar do comitê e por onde que a gente entra em contato? Qualquer empreendedor, quem quer empreender, quem tem o interesse de empreender e quem já empreende pode participar. Para participar, pode mandar e-mail para cji@fiesp.com.br. A gente está no Instagram também com o CJE Fiesp, pode nos procurar lá também e entrar em contato. No e-mail ou pelo Instagram a gente entra em contato, a gente conversa, a gente apresenta todas as nossas ações para quem entra em contato. Mesmo que a minha empresa seja eu e eu. Sim, mesmo que seja só você. Isso faz todo sentido, porque esse é o objetivo, é para que a gente possa ajudar a transformar a sua empresa do eu e eu, para que lá na frente seja você e mais alguém. Então isso é importante. Gerando emprego, Sim. melhorando a renda de brasileiros. Muito bem. É isso aí, Giovana. Muito obrigada por você ter se deslocado lá de Americana. Sair dentro da indústria do seu pai. Né? Eu que agradeço. Acho que foi muito boa a conversa aqui. A gente vai se inspirar também. Seu pai aí vai no- ver esse podcast, hein? Eu Eu tô espero falando. que sim. A gente vai se inspirar aí no comitê aí de jovens para tentar trazer isso pro nosso setor. Acho que legal. Ó, podíamos já convocar a Giovana para ser representante do CJE lá no Sinditexto. Sim, né, já tá. Vamos. Pode ser. Chama toda a galera lá do interior. Eu tenho uns Inclusive, contatos aí O pra... Sinditexto pode indicar jovens para participar do Sim. Aí. nosso grupo. Legal. Muito bem. Isso é importante. Aí fazer também o regional lá, né? No interior também. Sim. Né? Acho que tem várias ideias que vão surgindo com conexão, né? Se a gente não tiver conexão, a gente não estaria aqui verdade. agora discutindo isso e tendo essas ideias. Né? Adorei isso. A gente começou devagarinho, já estamos terminando, amarrando um monte de coisa. É, isso aí. Amei. Muito bom, muito Gente, bom. muito obrigado para você que Obrigado. ficou com a Valeu, gente até obrigado, o final. obrigado, pessoal. Muito obrigado. Aí no finalzinho da descrição do nosso podcast, a gente vai colocar os contatos todos que foram falados aqui, ok? Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.